Irmãos queridos de Cristo Jesus e nossos, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, onde é que está isso? Acho que é Colossenses. Bem provável, Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que eu vou fazer? Buscai as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Pensai, o quê? Nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí o que acontece? Quando Cristo, que é a nossa vida, que é a vossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Querido Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Nós te louvamos, porque Tu és o Deus de toda graça. E o Deus das alturas, que se compadece conosco e que vem ao nosso encontro. Nós te damos graças, porque como a chuva que desce de cima e rega a terra, e não volta para ela sem que antes dê fruto aqui na terra, pão para o que semeia, a tua palavra não volta vazia. E nós temos certeza de que tu falas por ela aos nossos corações. Graças te damos pelo teu Santo Espírito da promessa, que é o mestre na palavra para nos ensinar a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Dá-nos esta graça de hoje à noite, sermos tratados por ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vocês já pensaram numa coisa muito ruim? Uma coisa muito ruim. Já pensaram? Então pense aí. Uma coisa muito ruim. Pensaram? Vocês já pensaram numa pessoa muito ruim? Agora não é uma coisa, é uma pessoa. Uma pessoa mais muito ruim. Pensaram? Pensa numa pior. Pensou? Se você pensou certo, essa coisa pior é você. Sou eu. Se nós não temos esse conceito, alguma coisa está errada. No meio das coisas piores deste mundo, por causa do pecado, porque Deus não fez nada ruim, Deus fez tudo muito bom, mas por causa do pecado, as coisas foram transtornadas, foram destruídas na sua essência. E a aplicação destas coisas se tornaram aplicações maléficas, más, muita coisa ruim. Mas no meio desse lixo mais sórdido que existe no mundo, o pior que existe, se você não perceber isto, você não percebeu ainda o que é graça. Somos nós. É o nosso egoísmo. É o nosso coração
Vamos olhar para Jeremias 17:9. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo, não o que nós pensamos. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. De quem é este coração que é enganoso? É o do Lula? Também. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É o do Fernandinho Beiramar? Também. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É o do Bush? Também. Do Osama Bin Laden? Da Madre Teresa de Calcutá? Do Papa? De quem é esse coração enganoso? Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Eu sempre quero pensar que o outro é mais corrupto do que eu. E é aqui que está o engano. Porque nós somos portadores de uma natureza tremendamente maligna. Nós não temos nada que seja de fato, no sentido exato, bom. Vocês se lembram quando aquele moço de qualidade chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que foi que Jesus disse para ele? Por que tu me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um só, que é Deus. Isso é radical? Radicalíssimo. Isso é muito radical. Mas é isso que vai mexer e mexe conosco. Jesus disse uma outra vez assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, pessoas más ainda sabem fazer coisas boas, por causa da árvore da ciência do bem e do mal, mas a nossa essência é má. E, consequentemente, nossos pensamentos são pensamentos muito miúdos, muito medíocres. Nós pensamos com pensamentos de fundo de quintal. O que significa isto? Nós pensamos dentro dos limites de nosso perímetro de interesses, de egoísmo. Aqui, agora. Nós pensamos na nossa esfera. Pensamos para nós. Hoje de manhã nós vimos um texto muito precioso que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, e ele morreu por todos para que os que vivem, olha só, não vivam mais para si. Eu não posso viver nem para mim e nem para você, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou.
Se eu viver para mim, o egoísmo vai me dominar. Se eu viver para o Thomas, o altruísmo vai me dominar. Mas ele vai ser o meu governante e não Deus. E eu preciso ser liberto, tanto de mim como de você. E você precisa ser liberto tanto de você quanto de mim. E nós sermos dirigidos e governados pelo Senhor. Pensai as coisas lá do alto tem muito a ver com esta libertação. Domingo passado, pela graça de Deus, o Senhor nos fez verificar o que é a eritheia. O que é aquele pensamento de pagar retributivamente ou pagar de modo gracioso. O dia do trabalho na vinha daquele senhor começou às 6 horas da manhã, ele juntando os trabalhadores para trabalhar na vinha. Combinou com eles uma sinfonia, uma ordem, uma organização, um denário pelo dia de trabalho. Às 9 horas contratou mais um grupo, ao meio-dia contratou outro grupo, às 3 horas da tarde contratou outro grupo e às 5 horas da tarde contratou outro grupo. E aí chamou o administrador e disse: comece a pagar a partir do último. E quem tinha começado na 1/10 hora, deveria receber 1/12, recebeu um denário. E quando ele recebeu um denário, ficou muito feliz. Mas quem trabalhou desde o nascer do sol, esperava agora receber uma quantidade maior. E quando lhe foi pago a mesma importância que tinha sido combinado lá, o coração subiu. A inveja subiu. A arrogância subiu. Como que você pode pagar? Aquele que só trabalhou 1 hora, um denário, e nós que trabalhamos 12 horas. Não está justo. Isso não é justo. Detectou o problema do nosso coração. Nós não podemos aceitar que a graça de Deus atinja uma pessoa que não tenha nenhuma dignidade. Para nós, a palavra graça, ela é incompreensível. Como é que Deus vai dar àquele que não merece? Mas é exatamente isso, queridos. Nós precisamos ter o conceito adequado de nós mesmos. Se não tivermos este conceito, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder nos nossos valores, nos nossos próprios sentimentos. Mas se você e eu tivermos o conceito daquele segundo adorador da parábola dos homens que foram ao templo para orar, nós vamos ter muita gratidão. O segundo disse: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agora, o nosso conceito de pecador é muito... Pecador é todo mundo. Nós não temos um conceito de pecador. Aquele conceito de doente terminal. As doenças, elas existem. Mas a gente não sabe a gravidade. Não tem um conceito de gravidade claro. O sujeito está com a gripe, uma doença banal. Só que ela mata mais do que outras bem mais complicadas. Nós temos um conceito assim, pecador.
Somos pecadores. Mas não é uma coisa grave. Não é uma coisa séria para mim. Muitas vezes eu acho que isto é: tem misericórdia de mim que sou pecador. Todo mundo é pecador. Mas tem misericórdia de mim que sou o maior dos pecadores. Parece que agrava mais a situação. Mas de qualquer modo, nenhum de nós passa de um ser indigno diante de Deus. E nós precisamos ser desconstruídos por esta graça, para não termos essa concepção que muitas vezes nos mantém adoecidos, nos justificando perante os outros, ou tentando dar uma boa impressão, ou buscando perante a opinião pública o nosso reconhecimento. Então, que o Senhor nos dê a graça de nos desvestir destas aparências que são tão graves. Um dia eu estava conversando com um primo que tem uma formação espiritualista. Quando formação espiritualista é meio transcendente, valorizando os eons. Isso está muito dentro do conceito de Colossenses, as camadas evolutivas, até chegar lá em cima nos projetos de Deus. Eu estava conversando com ele e virei-me para ele e disse assim: eu sou o pior dos piores. Mas que coisa impressionante a defesa dele. Não, primo, você é uma pessoa formidável. Você é uma pessoa muito boa. E eu me virei para ele e disse: você me conhece? Ou você conhece apenas alguns atos que eu permito que você conheça? Você conhece os meus pensamentos? Será que você consegue fotografar alguns dos meus pensamentos? Quando o Dr. Tozer disse há muitos anos atrás, depois de receber uma certa homenagem, ele disse: se vocês soubessem quem eu sou de fato, vocês não me dariam a homenagem que vocês estão me dando. Mas como Deus sabe quem eu sou de fato, Ele me dá a sua graça. E é isso que nós precisamos entender. Para sairmos dessas ideias, muitas vezes que a gente fica aí pensando os nossos pensamentos, os pensamentos da terra, e não os pensamentos que vêm de cima, não os pensamentos do alto, não os pensamentos de Deus. Vamos começar aqui a dar uma olhadinha em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Olha só, queridos. Muitos que andam entre nós, diz o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos crentes de Filipos. Muitos que andam entre nós.
dos quais repetidas vezes eu já disse, já dizia também a outra hora, e vos digo agora, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E então ele começa a dizer as coisas. O destino dessa turma é a perdição. O Deus deles é o quê? É o ventre. É a colia. São as entranhas. O Deus é o aqui e agora. A glória está nas coisas que murcham, na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Tudo que está aqui vai pegar fogo. Tudo. Não vai sobrar nada. Tudo que nós construímos aqui neste belíssimo planeta azul, não vai sobrar pedra sobre pedra, vai pegar fogo, vai queimar tudo. Tem uma teoria de um físico nuclear alemão, que ele está dizendo que as horas, os dias estão diminuindo. Segundo ele, a frequência do universo mudou. Eu tenho a impressão que ele está certo, eu não sei explicar. Mas a impressão que eu tenho é que ele está certo. Segundo ele, o universo tinha 16 frequências, hoje só tem 12. E quando essas frequências diminuem, há uma maior rotatividade dos planetas. E aquilo vai se tornando, é por isso que você não nota, porque o relógio continua 24 horas, só que as 24 horas são mais rápidas. Segundo ele, as 24 de antigamente são 16. Nós só temos 16 horas. Eu noto isso no meu corpo. No meu tempo de menino eu pensava que era psicológico, o tempo era maior. Mas segundo ele, dos anos 50 para cá, e você tem visto falar que os terremotos têm aumentado, que os fenômenos da Terra estão mudando. Não é só o problema de árvore que está derrubando, não. Não é só o problema ecológico, não. É o problema que Deus está botando o negócio para andar rápido, apressando o dia do filho dele. Tem umas coisas que estão caminhando. O calor está aumentando, os ursos polares estão nervosos, que eles não sabem mais quando é o tempo de hibernar. Perderam a noção. O degelo está caindo, qual é a hora de hibernar? Eles não sabem. Os passarinhos estão ficando cada vez mais neuróticos. Eles não sabem quando é que tem que voltar do Canadá para o Brasil. Eles estão sem saber agora. Os dias estão menores, não sei. Se o alemão tiver com razão, nós temos que entender. Mas o que eu quero dizer para você é que nada disso aqui vai sobrar. Vai acontecer igualzinho a torre, hein? As gêmeas, mas ainda sobrou alguma coisa, mas e nós investimos tanto, preocupamos tanto com o aqui e agora. E ele está dizendo, o que é pensar as coisas lá do alto? Nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, que vai transformar este corpo de humilhação para ser de acordo com o corpo da sua glória. Se você não tiver essa esperança, você vai rastejar nesses pensamentos rasteiros daqui e agora, e vai ficar preocupado se a bolsa de valores sobe ou não sobe. Quando deu aí um quiprocózinho o mês passado, que subiu um pouquinho aí, eu vi gente tremendo as pernas. Meu amigo, você não vai levar um tostão de tudo que você amealhar aqui.
Nós precisamos, o que a Bíblia está dizendo sobre determinadas coisas. Eu não estou falando de imprevidência, eu não estou falando que você não deve ser trabalhador, não estou falando que você não deva ser uma pessoa ordeira que vai querer fazer as coisas. Eu estou falando aqui, você não pode pensar com estes pensamentos daqui da terra, e nem eu. Há poucos dias atrás, uma propriedade que nós temos no Piauí pegou fogo. Sobrou quase nada. E o que vai fazer agora? Mata o gado, vende o gado. O que der para vender, acaba com... Nós não temos que ficar preocupados com nada. Se o Senhor permitiu, bendito seja o Senhor. Vai para lá os dedos, os anéis. Ficam-se os dedos também. Queridos, como é que se pensa pensamento do alto? Vamos pegar esta área. Tem outras áreas que eu quero depois tratar no outro dia, mas vamos pegar esta área que nós já tocamos aqui. Como é que eu vou mandar dinheiro para o céu, por exemplo? Tem possibilidade de mandar dinheiro para o céu? Tem. Tem possibilidade. Pensar com os pensamentos de Deus, não com os pensamentos da terra. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos para capítulo 6 de Mateus. É Jesus falando aqui, em Mateus 6. Eu estou falando de coisas terrenas e coisas celestiais, pensamentos terrenos, pensamentos celestiais. Como é que a gente pode fazer isto? Vamos começar aqui nos versículos 19 a 21. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha o que o Senhor está falando aqui. Ele está dizendo, não ajunteis, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Porque a traça e a ferrugem corroem. E porque os ladrões escavam e roubam. Eu estava lá em Erechim esta semana e uma irmã nossa me contou que a fábrica do pai dela, os ladrões puseram uma bomba num lugar e arrebentaram a parede e o alarme tocou 19 vezes e os vigilantes não foram. Por quê? Tinha jogo no negócio? Eles entram, escavam, levaram tudo, pegaram o cofre, levaram tudo. Você junta anos, e eles vêm e carregam. Não tem lugar seguro aqui na terra. Lá em São Paulo, num daqueles condomínios de autossegurança, o cara foi pegar o cofre da joia da mulher no 10º não sei quanto andar, levaram o cofre inteiro, desceram por um elevador com o cofre. Você me pergunta um negócio desse, com todas aquelas câmeras fotográficas e aquelas coisas todas, como é que foi isso? O ladrão carrega, você juntou, o ladrão foi. A bolsa de valores leva, o sistema financeiro corrupto. E aí a gente fica perguntando, aí Jesus diz assim, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu. Como é que eu vou juntar tesouro no céu? Ele falou da mesma moeda aqui, ó, acumuleis tesouros sobre a terra e tesouros no céu. Como é que eu vou acumular esse tesouro no céu? Vamos passar para capítulo 16 de Lucas. Evangelho de Lucas, 16. Aqui Jesus está elogiando o administrador infiel.
E ele faz uma declaração aqui muito interessante. Depois que o administrador tomou algumas medidas para considerar as suas dívidas, pagando as contas, vamos ler o versículo 8 e 9, 16 de Lucas. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Existe uma geração dos filhos do mundo, existe uma geração dos filhos de Deus. Mas ele está dizendo que os filhos do mundo, na geração de filho do mundo, é mais hábil nas coisas do mundo do que os filhos de Deus nas coisas de Deus. Os filhos do mundo têm muito mais habilidade. Eles sabem fazer determinadas coisas que nós ficamos aí a resmungar e a criticar sobre o valor de uma alma. Uma alma que foi alcançada pelos méritos de Deus. Nós achamos que isto é coisa de só menos importância. No céu faz-se festa quando uma alma chega para Deus. E na terra a gente critica as aplicações de origem iníqua que foram feitas para a salvação desta alma. Você presta atenção? O que Jesus quer dizer. Agora veja o verso 9, que é como se deve aplicar as riquezas nas almas, nas vidas. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Vamos ver se eu estou entendendo o texto. Granjeai. Você sabe o que é granjear, Luquinhas? Não tem nem noção, não é? Essa palavra é uma palavra meio clássica. Granjear é você conseguir, alcançar. Granjeai o quê? O que ele diz aí? Granjeai, fazei amigos. Fazei amigos com quê? Com as riquezas de origem iníqua. Se não houvesse pecado, haveria riquezas? Haveria comércio? Se não houvesse pecado, vamos aqui. Você acha que iria haver negócio aqui na terra? Olha, depois você leia o capítulo 27 e os capítulos 27 e 28 do livro de Ezequiel e descubra quem é o chefe da gangue do comércio. Viu? Descubra quem é. Se não houvesse pecado no mundo, o mundo seria um lugar de compartilhamento, Não tinha eu contra Thomas, Thomas contra mim, não tinha nada. Nós éramos, não é verdade isso? Mas por causa do pecado, a riqueza é de origem iníqua. O dinheiro que você está no bolso não significa que ele seja iníquo. Não tem nem carteira hoje aqui. Não significa que ele seja iníquo em si, mas a origem dele é iníqua. Aí o Senhor está dizendo assim: das riquezas de origem iníqua, fazei, granjeai amigos. O que é amigo? Esse é o título mais elevado que Jesus colocou aqui na terra. Jesus disse assim: eu já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamou seus discípulos de amigos, até Judas, que o veio trair com um beijo, Jesus disse assim: amigo, a que vieste? Amigo é o grande tratamento de Deus para nós. Abraão foi chamado de amigo de Deus, amigo. Amigo que é mais chegado do que um irmão. Então, granjeai amigos com as riquezas de origem iníqua, para que quando estas o quê? Riquezas, vos faltarem, quando é que elas vão me faltar? Quando é que eu não vou precisar delas? Na hora que eu empacotar.
Na hora que me puserem na sepultura, eu não vou mais precisar delas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou precisar delas, para que quando estas vos faltarem, estes amigos que você investiu neles, investiu para fazer estes amigos, o que eles vão fazer? Eles chegaram primeiro, porque às vezes a gente investe em alguns e eles chegam primeiro lá no céu, do que a gente. Eles vão primeiro. De vez em quando eu encontro um que me disse assim, olha, Deus te usou para me levar para Cristo. Eu fico muito contente quando ele diz, Deus te usou para me levar a Cristo. Eu fico muito contente. E aquele, de repente, aquele foi. Eu digo, esse amigo já foi. Quando eu chegar lá, esse amigo já está lá. E o que ele vai fazer? Como Jesus explica aqui? Esses amigos vão me receber nos tabernáculos eternos. Olha aí, esse dinheiro, essa riqueza foi mandada para onde? Querido, toda a riqueza que nós aplicarmos no ganho de vidas para Cristo, vai para o céu. Todo o dinheiro que você aplica na criação de cachorro, fica no cachorro. E em você mesmo. É aqui. É bom criar cachorro? É bom criar cachorro. Os cachorros são bons amigos. Mas é bom a gente investir na salvação de vidas. Todo o dinheiro que eu usar para criar boi no Piauí, vai ficar aqui. E vai queimar. Vai pegar fogo. Mas todo o dinheiro que eu aplicar na salvação de vidas, para o reino de Deus, esse vai ser transferido para lá. É por isso que eu sou muito adepto do aspecto missionário. Missões. É uma coisa séria. Pregar o Evangelho. O Evangelho. Não na concepção da nossa tribo. Não na concepção do nosso quintal. Mas na concepção do reino de Deus. Vidas sendo alcançadas para Cristo em todo o mundo. O investimento nessas câmaras. Alguém outro dia fez um comentário. Eu não sei para quê. Vocês usaram essa, compraram, gastaram aí 40 mil reais para comprar câmaras de televisão. Eu estou dizendo agora no meu desabafo, beber a minha água. E vou dizer para você, meu amigo, só os irmãos que eu tenho visto por fora, que estão sendo ganhos para Cristo por causa dessa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Se fosse só um, eu já estava pulando de alegria. E aqueles que estão sendo edificados, que estão hoje agora, lá nos Estados Unidos, lá no Paraguai, lá em Erechim, onde estive agora, essa semana, e aquelas pessoas, que coisa maravilhosa. Vocês se lembram que aquela irmã, Marta, ficou irritada com a Maria que ficou aos pés do Senhor? E a Maria que ficava aos pés do Senhor, fez uma adoração caríssima e colocou uma preciosidade nos pés do Senhor, um vaso de alabastro, para um ato de adoração comum, corriqueiro, 300 denários. Isso é um absurdo. É a falta de estimativa do quanto vale uma adoração que faz a gente achar que determinados investimentos são investimentos inúteis. É falta de avaliação. E o Judas disse assim, por que não pega esse dinheiro e não dá para os pobres? E a Bíblia diz que ele fazia essa crítica porque ele era ladrão e metia a mão na bolsa. Normalmente é assim, o crítico sempre tem
essa característica. Quem desfaz quer comprar. Mas ali estava uma pessoa que sabia o que era uma adoração, sabia o que é uma alma, o que é um investimento correto. Irmãos, pensar os pensamentos lá do alto é coisa muito séria. Pensar com a mentalidade de Deus. Ver o valor de uma alma, o valor desta alma para Deus. Senhor, vamos conquistar vidas. O Senhor nos dê condições. Nós precisamos aprender a levantar os olhos para os céus. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 40, o verso 26. Esse texto é tão lindo. Isaías 40. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Outra vez. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Outra vez. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Olha, levantai ao alto os vossos olhos, não seja como porco. Você sabe que porco não olha para cima? É por isso que a Bíblia diz, não lanceis aos porcos as vossas pérolas. Porco não olha para cima. Se você, um porco, vier correndo, você subir aqui, pum, ele passa. Levantai aos olhos, levantai ao alto os vossos olhos. Continua. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por favor, presta atenção aqui. Aquele que criou estas 100 bilhões ou mais de galáxias. Galáxias como a nossa, que tem 100 bilhões de estrelas. Que chama todas pelo seu nome. E que quando ele chama todas pelo seu nome, nenhuma delas falta. Este Deus manda levantar o alto. E você fica olhando. A unha encravada do seu pé. Ai, tenho que arranjar um podólogo. Da outra é feio mesmo. Podólogo, para ir tirar o cantinho da unha. Porque está doendo. Ai, levantai aos olhos, ao alto os vossos olhos, e vede aquele que criou estas coisas. Vamos lá para o verso 27. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Por quê? Por quê? Por que, pois, dizeis, ó Jacó? E por que dizeis, e por que falas, ó Israel, o meu caminho está fora dos olhos do Senhor? O meu caminho, Deus não consegue ver. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. Por quê? Você acha que Deus está aí dizendo que o que está acontecendo na sua vida não tem um fator importante? Eu hoje conversava com 2 irmãos nossos que estão passando pela moenda, a moenda do tratamento de Deus. Esses irmãos estão passando por um momento difícil na vida deles. Você sabe o que significa a pedra do Getsemane, que esmaga a azeitona para tirar o último suco? Pois é,
Então nós conversamos ali um pouquinho e eu disse para aqueles irmãos queridos: até que se cumpra a vossa submissão ao Senhor, porque Deus não desiste de nós. Até que se cumpra a vossa submissão. As armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós vamos agora trazer cativo o pensamento à obediência de Cristo, até que se cumpra a vossa submissão. Irmãos, não desistam. Aguente firme, porque no fim deste vale apertado existe um jardim regado. Depois do lugar apertado, ele nos leva para um lugar espaçoso. Passamos pelo fogo, pela água. As pessoas cavalgaram nas nossas costas, pisaram na nossa cabeça. Isso é a história do povo de Israel. Isso é a história do povo de Deus. E queridos, aqui está uma coisa impressionante. Por favor, vamos ler esses versos 28 a 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Irmãos, veja bem, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu pensamento, o seu entendimento. O que ele faz? Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha para o alto. Olha para o poder de Deus. Está difícil? Olha para o poder de Deus. Pensai as coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Levanta a cabeça para cima. Vamos dar um pouquinho só e a gente já termina. Hoje, ficamos para mais adiante um pouco. Vamos Isaías 55, 8 e 9. Esse texto que fala da grandeza dos pensamentos de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quais são os nossos pensamentos? Quais são os pensamentos de Deus? Os nossos pensamentos são retributivos, são vingativos. Os nossos pensamentos são sentimentos miúdos. Nós vimos aqui que a natureza da terra, a sabedoria da terra, ela é terrena, animal e diabólica. Mas a do céu é pura, é pacífica, é indulgente, é tratável, é cheia de bons frutos e de misericórdia. É uma outra dimensão. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são mais elevados. Aí, se você retroage um pouquinho aqui no versículo 1, ele diz: ah, vós todos, o quê? 55, 1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso ele está dizendo aos
ao povo de Israel que estava no cativeiro da Babilônia. Babilônia é o sistema de poder, de troca, de negócio, que compra até almas por bagatela. Hoje de manhã nós vimos aqui alguma coisa sobre as almas. E ele diz assim: ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai. Vinde comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu nunca vi comprar sem dinheiro e sem preço. Como é que chama isso aqui? Graça. Esse é o pensamento de Deus, não é retribuição. É misericórdia e graça. Pensar os pensamentos do alto. É pensar que aquele que é o pior inimigo é aceito incondicionalmente pela graça de Deus. Se o Senhor nos der graça para a gente tratar um pouco mais, nós vamos andar nisto. Sermos libertos da opinião dos outros, sermos libertos da nossa própria opinião, sermos libertos do que pensam. George Miller, 93 anos de idade, morreu. Um pouco antes da sua morte, alguém perguntou para ele assim: Sr. Miller, qual é a causa do sucesso do seu ministério? E ele respondeu, quase curvando-se perto do chão, disse: houve um dia em que George Miller morreu. Morreu para a sua própria opinião e para a opinião do mundo. E desde esse dia, ele tem vivido para a glória de Deus. Houve um dia que George Miller morreu. Então aqui a palavra de Deus diz assim: pensai nas coisas do alto, porque morrestes, e a vossa vida está escondida, está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Que Deus, o Senhor, nos dê a graça de ver a nossa libertação, pensar os pensamentos do alto, para a glória dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.